Deixa eu me ajeitar aqui. Boa tarde. Então, eu, primeiramente, tenho muito prazer de estar aqui neste Congresso dos Portugueses de Papel, esse título tão interessante, com essa mesa, com grandes especialistas que vão nos falar sobre esses portugueses de papel. E vamos começar, então, com a Beatriz Weigert, professora doutora aposentada da Universidade de Évora, em Portugal, onde integra o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o famoso CLEPOL. Beatriz é mestre e doutora em literatura brasileira, mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a dissertação intitulada, olhem que poético o título, A Poética do Escuro, uma leitura da poesia do mineiro Guilhermino César. Mineiro eu coloquei por minha conta para chamar a atenção que é mineiro, né? O doutoramento, como se diz em Portugal, foi feito na Universidade de Lisboa, tendo sido publicada a sua tese, que tem o título Retórica e Carnavalização, Nélida Pinhon e Maria Velho da Costa, de 2009. Pesquisadora incansável, Beatriz trabalha com a escrita das mulheres, o riso na literatura brasileira, escritores gaúchos e personagens portugueses na ficção brasileira. Participante ativa de congressos nacionais e internacionais, essa mulher não para em Lisboa porque ela está viajando para todo lado para apresentar trabalho. Mas, apesar disso, ela está sempre presente no CLEPOL, sob a coordenação dinâmica da professora Vânia Chaves. E, nesse âmbito, Beatriz organizou, em 2017, um livro de estudos sobre a escritora gaúcha Anália Vieira do Nascimento, de 1854 a 1911. Beatriz prepara atualmente para a publicação um volume de crônicas de Maria Lúcia Lepec, que foi professora na nossa Faculdade de Letras da UFMG e depois tornou-se catedrática da Universidade de Lisboa. Vamos, então, ouvir Beatriz Weigert. Muito obrigada, Lélia, pelas palavras e pelo currículo que tu puseste aí. Tá. Então, eu tenho que agradecer essa organização maravilhosa, organização feita pela professora doutora Vânia Pinheiro Chaves, pela professora doutora Anja, não sei, e pela Maria Lúcia. Tá? Muito obrigada. E também tenho que agradecer a essa academia maravilhosa que nos recebe aqui, confortavelmente maravilhosa. E também agradecer a presença de vocês aqui e dizer da minha alegria de estar aqui, de sentir esse entusiasmo. É isso maravilhoso, esse entusiasmo que passa de pessoa para pessoa. Estamos aqui todos muito felizes. Quero agradecer também ao Tiago e à Lívia, que imprimiram o meu texto e se preocuparam comigo, e foi muito bom. Então, o meu texto se chama Três Portugueses em Os Pequeninos de Monteiro Lobato. Tá? E eu começo com uma epígrafe que diz o Monteiro Lobato em carta para um amigo dele, que diz assim: verifiquei que só escrevo coisas que prestem quando sob a influência da indignação. É a minha musa, a cólera. Todos os meus contos e artigos brotam desse sentimento criador. Então, essas palavras, esse desabafo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, inserido na literatura brasileira como escritor regionalista, nasce em Taubaté, São Paulo, a 18 de abril de 1882 e falece a 4 de julho de 1948. Em carta do dia 23 de junho de 1948, a Godofredo Rangel, seu amigo, escreve: adeus, Rangel. Nossa viagem a dois está chegando perto do fim. Continuaremos no além? Tenho planos, logo que lá chegar, de contratar Chico Xavier para psicógrafo particular só meu,
E a primeira comunicação vai ser dirigida justamente a você. Quero remover todas as tuas dúvidas, do Lobato. Com o falecimento do pai em 1898 e o da mãe em 1899, Lobato fica sob a proteção do avô, que lhe impõe um ingresso na Faculdade de Direito de São Paulo, embora o rapaz de 18 anos preferisse estudar Belas Artes. Assim, a partir de 1900, mora em uma república de estudantes, localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. O grupo se reunia para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal publicado em Pindamonhangaba. Como se vê, muito cedo, o futuro escritor colabora em periódicos, desenvolvendo temas políticos, sociais e literários. Crítica, doutrina e ficção logo resultam em obra editada. A literatura para adultos será suplantada pela literatura para crianças quando Lobato decide enriquecer a fantasia de meninos e meninas, abrindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É em carta ao amigo que escreve: ando com ideias de entrar por esse caminho, livros para crianças. De escrever para marmanjos, já me enjoei, bicho sem graça. Mas para as crianças, um livro é todo um mundo. Lembro-me de como vivi dentro do Robinson Crusoe, de Lammert, e ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Isso é uma carta ao Rangel que ele escreve no dia 7 de maio de 1926. Consagra-se como escritor dessa vertente, dedicado ao movimento editorial, cria a editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Editora Nacional. Constitui-se a data do seu nascimento, 18 de abril, como o Dia do Livro ou o Dia Nacional do Livro Infantil. Aprofundando sua preocupação pela vida no interior do país, os livros Urupês, Cidades Mortas e Negrinha trazem a realidade dessas comunidades. Cria-se o Jeca Tatu, tipo síntese das carências materiais e espirituais. Agora, quero dizer que o Jeca Tatu gerou grande polêmica entre todos os cidadãos que leram o Urupês do Monteiro Lobato. E também queria contar um fato interessante, que é o seguinte: o meu pai era farmacêutico e, na sua farmácia, tinha um medicamento chamado Biotônico Fontoura. Dentro do Biotônico Fontoura tinha o livrinho do Jeca Tatuzinho. Eu tenho uma pena de não ter guardado naquela época, eu não era guardadeira. Mas guardar um daqueles livrinhos. Então, o Jeca Tatuzinho era um coitado que vivia de cócoras na frente da cabana dele. A Marilene está se lembrando. Vivia de cócoras na frente da sua cabaninha e o cusquinho dele, muito magrinho, também ali perto. E ele era assim, não tinha achavam que ele era preguiçoso toda a vida. Só que um dia passou alguém ali, não sei se farmacêutico ou quê, e descobriu ou desconfiou que ele tinha verminose e que ele podia ser salvo daquela preguiça e daquela magreza. Então, receitou-lhe um vermífugo e o Biotônico Fontoura. As próximas páginas mostram o Jeca Tatu gordo, bem arrumado, dono de uma fazenda, o cachorrinho todo risonho também e gordinho. Então, a vida do Jeca Tatu mudou porque ele tomou o Biotônico Fontoura. Então, continuando. A Marisa Lajolo, nesse livro aqui, analisa: se acreditarmos que a literatura exprime simbolicamente impasses da comunidade que a produz e por onde ela circula, fica fácil supor-se que a decadência que marca o círculo destes contos de Lobato articula-se bem com a transição brusca por que passava a sociedade brasileira ao tempo em que Lobato escrevia e publicava estes contos. O rito de passagem de um Brasil pré-capitalista para um Brasil capitalista unifica esta dúzia de histórias,
metaforizado nas várias degradações e violências sofridas pelas personagens e ambientes aqui reunidos. Fecha aspas. Urupês, edição de 1918, é o primeiro livro publicado por Monteiro Lobato, considerado uma obra-prima. Inclui-se de textos que escrevera para o Estado de São Paulo e para a Revista do Brasil desde 1914. Inaugura na literatura brasileira um regionalismo crítico e mais realista do que o praticado anteriormente durante o romantismo. A crônica que dá título ao livro traz uma visão depreciativa do caboclo brasileiro, chamado pelo autor de fazedor de desertos, estereótipo contrário à visão romântica dos autores modernistas. Segundo o autor, o livro é da roça, pois foi em minha fazenda que o escrevi e reflete com nitidez o ambiente do interior paulista do Vale do Paraíba. Fecha aspas. Urupês foi um best-seller, sua tiragem ultrapassando 100.000 exemplares, como narra Lobato em carta ao amigo Godofredo Rangel. Uma conferência de Rui Barbosa no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, durante uma campanha presidencial de 1919, em que citou o livro de Lobato, contribuiu para aumentar as suas vendas. Cidades Mortas, livro de 1919, possui muitos contos, entre eles O Resto de Onça, O Plágio, O Romance do Chopin, Um Homem Honesto, A Nuvem de Gafanhotos, Tragédia de um Capão de Pintos. Essas narrativas retratam o ambiente das pequenas cidades de que o Lobato guardara experiência. São espaços decadentes, representados por habitantes sofridos. Nelas vive uma raia miúda que, atropelada pelos ventos da modernização que varreram o interior, refugia-se nas cidades, trazendo, no entanto, na bagagem uma inevitável carga de anacronismo e inadequação aos tempos novos. Isso diz Alajolo nesse livro. De modo que as personagens são sempre cidadãos usurpados, machucados e desapropriados pelos poderosos. Negrinha, livro de contos de 1920, na primeira edição, constitui-se por 6 contos. Negrinha, Fitas da Vida, O Drama da Geada, O Bugio Moqueado, Jardineiro Tinótio, Colocador de Pronomes. Já a segunda edição, soma 22 contos, tendo sido incluídos Italos Fiscos, Negros, etc., e vários que eu não vou repetir todos. Agora, essas histórias do livro Negrinha são consideradas, talvez, as melhores de todos os contos de Lobato. Alguns deles foram escritos antes de sua viagem aos Estados Unidos, como a Dido Cultural, nomeado pelo presidente Washington Luiz. Outros na sua volta ao Brasil. Em verdade, constitui-se de um painel que vai da farsa à tragédia, da hipocrisia à compaixão. Comprova-se pelo drama da própria Negrinha do conto do mesmo nome. A menina, filha de uma escrava, é maltratada todos os dias pela dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, com o beneplácito do sacerdote, convicto dos atos da virtuosa senhora. A crueldade e a dor são expostas literalmente, até que a Negrinha liberta-se na morte. A leitura transmite a repulsa pela injustiça e maltratos. Olha, realmente, a gente lendo esse livro e lendo o conto A Negrinha, a gente, sabe, parece que não dá para ler a segunda vez, sabe? É uma tristeza infinita. E, em geral, todas as personagens sofrem muito e os contos, quer dizer, ele quer mesmo mostrar essa realidade da despreocupação com a pobreza e daquelas cidadezinhas do interior.
Lobato, em carta a Godofredo Rangel, declara que só escreve coisas que prestem quando sob a influência da indignação. E aquela epígrafe que eu li, que a minha musa é a cólera. Em Lobato, além do riquíssimo e apropriado vocabulário, tem-se a humanidade, a calorosa simpatia e compreensão para com o homem rural e a terra brasileira. Lê-se o sentido humano e o largo sopro de vida. Em Negrinha, encontram-se 3 contos em que aparecem personagens portuguesas. Sem falar em Os Pequeninos, já anunciados, tem-se Os Negros, em que a aparição do rapaz fantasma que encarna numa visita, já não era o meu Jonas quem falava, era outro. Quer dizer, encarnou na visita daquela casa, uma casa assombrada. Sabe-se aqui do caso de amor de Fernão, que era no reino da Póvoa do Varzim. Então, esse conto, Os Negros, vai trazer esse rapaz fantasma que vai encarnar na visita que é feita por um cidadão que vai a essa casa fantasma. E, então, esse fantasma é que vai contar do amor dele por uma dama daquela casa. E, então, a gente vê que ele diz que era do reino da Póvoa do Varzim. Também em Marabá, outro conto daqui de Negrinha, surge uma personagem em cujas veias corre o melhor sangue do reino. E Dona Expedita, de quem se vai ouvir falar a seguir pelo Os Pequeninos. Os contos de Monteiro Lobato, em geral, compõem a moldura do quadro que se vai desenhar. Em Os Pequeninos, o cenário é o Cais do Porto, onde o narrador espera um amigo que chegará da Inglaterra. Como a neblina é espessa, o navio atrasa-se. Na contingência de ter que matar uma hora de espera dentro de um nevoeiro fora do comum, que negava até o consolo de uma paisagem, o rapaz recorre à técnica que utiliza nessas circunstâncias, recordar para reviver. Mas o burburinho do cais é de tal ordem que a sua técnica falha. Ele quer passar o tempo embebido em suas recordações, mas o movimento interrompe-lhe o sonho. Por não encontrar alternativa, abandona a evocação do passado e atende à vida exterior, que é mais viva que a interior. A conversa de 3 carregadores era, inegavelmente, água forte. Bom, aqui, então, é o seguinte. É o narrador em primeira pessoa que está lá no cais, tá? Esperando o amigo que vai chegar da viagem da Inglaterra e tem um nevoeiro enorme e o navio se atrasa. Tá. Agora, é importante dizer o seguinte, é um narrador que fala sempre na primeira pessoa. Só quando ele para de falar em primeira pessoa, ele coloca os 3 portugueses, as personagens portuguesas que vão falar dos seus dramas, tá? Então, é assim. E é realmente essa moldura. Quer dizer, ele faz essa moldura do cais, daquela neblina e tal, mas a verdadeira história vai ficar dentro dessa moldura, né? Que é a história dos 3 portugueses. Bom, então, vá lá. Está a moldura feita, vocês entenderam que é o narrador que está falando em primeira pessoa. Os carregadores eram 3 portugueses bem típicos, já maduros, um deles estando com o rosto mais amarrotado pelos anos, que, a partir de um evento ocorrido ali no cais, contam casos acontecidos. Pois esse caso, meu velho, não lembra a história da Ema que diz esse caso. Também ela foi vítima de um animalzinho muito difícil de nós, que seria esmagado, como esmagamos hoje, se lhe chegasse ao alcance do bico, mas não ficava. Como na região onde morava havia muitas emas, o senhor português queria ter uma para si e foi ao campo procurar uma. Encontrou-a, só que em situação de sofrimento. Descobriu que um periperi, que é um gaviãozinho dos menores, alojava-se embaixo de uma das suas asas. Ele salvou o quadrúpede do gaviãozinho e dos ferimentos que o atormentavam. Então, é assim,
Esse cidadão português vai lá para o campo porque ele quer a ema e naquela região tinha muita ema. E ele procurou e achou a ema. Chegou pertinho dela e notou que ela não fugiu dele. E ela rodava em círculo, com a cabeça virada para um lado. E ele não entendia como é que aquela ema, que é um bicho que foge, não fugia. Aí descobriu que debaixo de uma, ele diz asa, tinha um bichinho ali que comia, que estava todo ensanguentado. E quando ele chegou, o bichinho voou. E a ema, então, se livrou daquilo. E ele pegou a ema que estava com aquele lado ali, ele diz o sovaco, todo ensanguentado, levou para a casa dele, curou da ferida, pensou que a ema ia ficar com ele, daqui a pouco a ema fugiu. Tá. Mas então era só para dizer que a ema, que era aquele bicho enorme, ficou ali sofrendo por causa de um bichinho pequenininho, que era esse tal de peri-peri, que eu não sei, mas ele explica que é um gaviãozinho muito pequenino. O caso da ema é comentado por todos os ângulos e deu um broto. Fez sair da memória do carregador de cara amarrotada uma história vagamente similar, em que bichinhos muito pequenos destruíram a vida moral de um homem. Reforça o homem explicando que a ele havia acontecido coisa ainda pior do que o acontecido a ema, porque ele fora vítima de um formigueiro. Os outros contestam, dizendo que só se ele tivesse sido hortelão e as formigas comessem-lhe a fazenda. Nada disso. Comeram mais que a fazenda. Comeram uma alma, destruíram moralmente, isto foi sem querer, pobrezinhas, não os culpo nada. Os amigos insistem para que ele conte logo a história, porque o navio Arlanza já está para chegar. E Manuel conta que ele era fiel de uma firma e responsável por um grande depósito de mercadorias. Recebe uma partida de 32 sacos de arroz, enumera-os e guarda-os. E mais tarde, quando os sacos devem ser entregues a 31 e não 32. Incredulidade e desculpas. Mas o Manuel estava certíssimo de que cuidara o tempo todo e que ninguém senão ele entrara e saíra daquele depósito. 2 anos se passaram e ele se teste. Ia ser deputado da física e aparecer-se no escritório. Chegando lá, o mesmo chefe que o despedira diz que o misterioso desaparecimento do saco de arroz estava decifrado e que o Manuel estava reabilitado da maneira mais completa, porque ladrões tiraram de lá o arroz sem que ele tivesse visto. Não pode ser. Foi algum que deu trabalho de guarda. Sem ninguém entrou lá durante aqueles dias, sei. O chefe explicou-lhe que inúmeros ladrõezinhos entraram e saíram com arroz, as formigas. E contou-lhe que haviam encontrado a morada das formigas saúvas por baixo do caixote que sustentava o 32º saco de arroz. Pediu desculpas, ofereceu de novo lugar, com pagas redobradas como indenização. E o Manuel simplesmente responde: Respondi. Oh, Beatriz. Deus, Senhor, até tarde. Já não me sinto mesmo. O desastre matou-me por dentro. Um rato roeu-me todo o arroz que havia dentro de mim. Deixou-me o que sou, carregador do Porto, saco vazio. Já não tenho interesse em nada. Continuarei, portanto, carregador. É serviço de menos responsabilidade, além de que esse mundo é uma pinóia. Pois um mundo onde uns bichinhos inocentes dão cabo da alma de um homem, então isso lá é mundo. Obrigado, meus senhores. Nesse momento, apita o navio Arlanza e vem um amigo que era esperado pelo narrador, que ouvia as histórias do grupo dos 3 portugueses. Muito magro e encurvado estava o companheiro recém-chegado. O amigo, assustado, pergunta-lhe o acontecido. A visita responde que está doente dos pulmões. Fora atacado pelo bacilo de Koch. E o narrador conclui que era sempre o mesmo tema:
o pequenininho a derrear o grande. O exemplo estava dado pelo Periperi, pela saúva e pelo bacilo de Koch. Nas histórias de Lobato observa-se o tom caricatural, a ironia, o sarcasmo e mesmo a anedota, quase sempre vislumbrada em suas páginas, narrativas contadas com sentimento e humanidade. Obrigada. Obrigada, Beatriz. Ainda, além de nos fazer rir e apreciar essas histórias, você ainda se limitou ao tempo certo. Muito bem. Então, agora vou passar a palavra ao professor Hugo Lenes Menezes. Lenes. Hugo Lenes Menezes é doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, com estágio pós-doutoral em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa pela USP e aperfeiçoamento pelo Centre d'Approche Vivante de Langue des Médias, de Vichy, França. Integra também a Associação Alemã de Lusitanistas, o Grupo de Estudos de Adaptação e Tradução da USP e o Grupo de Estudos Benedito Nunes, da UFBA, Universidade Federal do Pará. Como se vê, Hugo Lenes é um exemplar estudioso de línguas e de culturas. É também professor titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Piauí, a Universidade Federal do Piauí. Com a palavra, o professor Hugo Lenes. Certo, boa tarde. Eu sou um dos colegas que vieram de longe. Sim, essa já é a 4ª vez em que eu participo, do colóquio. No colóquio anterior, no Rio de Janeiro, ano passado, em setembro do ano passado, no Real Gabinete Português, de Leitura, eu apresentei uma comunicação, chamada Uma Personagem Lusa, no conto Os Negros, do Monteiro Lobato, a que a professora fez referência, não é? Certo. Depois, já que você estava dizendo, que eu sou cidadão, uma colega da Alemanha, pediu para eu apresentar a mesma comunicação, na forma de conferência, Aí eu desenvolvi, professora Vânia, a comunicação do ano passado, e apresentei uma personagem lusa no conto Os Negros, do Monteiro Lobato. E, como diria o Essa de Queiroz, veio a calhar, de agora eu vi falar sobre um outro conto do Monteiro Lobato, que é a Dona Expedita. Tá? O nome do trabalho é Portugal e Espanha em Dona Expedita, de Monteiro Lobato. Estão me ouvindo bem? Sim? Eu não dependo de microfone, Eu tenho... Então, certo. Mas é porque precisa gravar. Já ouvi, certo. Então, vamos lá. Monteiro Lobato desenvolve a prática costumeira de inserir, junto a itens de sua lavra, o ano em que finaliza a escrita. Trata-se de um elemento paratextual que precisamos distinguir da data do lançamento, além de não o confundir na história ficcional com o tempo da ação, categoria teórica a ser reconhecida explícita ou implicitamente no corpo do trabalho. Tal é o que ilustra a narrativa Dona Expedita, filiada ao subgênero conto e integrante da republicação de uma coletânea de 1920, Negrinha, a partir do surgimento, na cidade de São Paulo, em 1946, das obras completas lobatianas, coleção cuja edição Príncipes é organizada pelo próprio autor, impressa e dada a lume pela editora brasiliense. Essa continua longamente até 1998,
com a bem-sucedida coleção, subsequente aos best-sellers Urupês, 1918, e Negrinha, o que indica a permanência do interesse pela literatura de nosso escritor. Na chamada capital bandeirante, e a avivar mais na memória cultural as obras completas, delas, em estrutura alterada, as publicações Globo oferecem a primeira e segunda edição pela casa, respectivamente, em 2007 e 2009. Contudo, desde a década de 1970 e em separado, textos selecionados de Lobato vêm à luz mediante diversas empresas, a exemplo da também paulistana editora Edra, que em 2021 estampa a antologia empreendida por Ieda Liebenstein, Um Suplício Moderno e Outros Contos, louvável e-book em que consta a composição prosística Dona Expedita, igualmente disponível, digitalizada, pela Iba Mendes, Projeto Livro Livre, 2018. Sob o reconhecimento, para fins de referências, de que as obras completas da Brasiliense são o cânone de tamanho legado, em 2017, a editora Globo adquire a exclusividade dos direitos autorais de Lobato e republica criações verbais dele segundo a conveniência da firma comercial. Assim é que, em volume autônomo e eletronicamente, pelo selo Biblioteca Azul da Globo Livros, sai Dona Expedita, cuja ação transcorre em algum lugar do passado nacional após a proclamação da República e em meio aos dois grandes conflitos mundiais, período ainda aqui marcado por lusitanismos lexicais e sintáticos. Semelhante conto possui um título na esteira de outro, A Policetemia de Dona Lindoca, e segue a linha de personagens mais urbanas e mundanas, em Negrinha, início de um afastamento do dominante localismo rural anterior. Ademais, Dona Expedita nos evoca sutis congêneres irônico-psicológicos de Machado de Assis, Dona Benedita e Dona Paula. Em temática centrada no humanitarismo do literato paulista, com tipos iconizados no caipira, o afrodescendente e o imigrante despossuídos, o relato sobre Dona Expedita consiste numa interessante anedota em torno de uma mulher idosa, nascida entre nós, de um não nomeado genitor Lusíada, fixado no lado de cá do Atlântico, no além-mar, e integrado à nossa sociedade, sem jamais regressar à terra natal. Casmurro egoísta, o aludido imigrante, praticamente anula a existência pessoal de Dona Expedita e a irmã. Abro aspas. Caturra, que cultiva barbas à moda do comandante alemão von Tirpitz, era um português irredutível, desses que fogem de certos romances de Camilo Castelo Branco e reentram na vida. Não admitia namoros em casa e nem que se pronunciasse a palavra casamento. Como vivesse 70 anos, forçou as duas únicas filhas a se estiolarem ao pé de sua catarreira crônica. Filhas são para cuidar da casa e da gente. Morreu, afinal, arruinado. As duas solteironas venderam a casa para pagamento das contas e tiveram de empregar-se. Um dia, a mais velha morreu. Dona Expedita ficou só no mundo. Fecho aspas. Mencionado somente em 2 parágrafos, o genitor luso equivale como que a uma personagem ausente, sem deixar
de ser um elemento-chave do conto em questão, uma vez que, a partir de seu comportamento familiar, desencadeia-se o curioso caso de Dona Expedita. Embora mande a etiqueta que não perguntemos quantos anos tem uma dama, em entrevista de emprego, o dado é levado em conta, de onde nossa matrona mentir a idade, com vistas a obter a colocação sonhada, qual seja, não trabalhar demais e em tarefas leves, conforme sua verdadeira faixa etária, e ganhar bem. Pertinentemente, diz o narrador da composição em evidência, abro aspas, o pior da luta entre criadas e patroas é que essas são compelidas a exigir o máximo e as criadas, por natural defesa, querem o mínimo. Nunca haverá acordo, porque é choque do totalitarismo com democracia. Fecho aspas. Entretanto, por ter-lhe sido negada a educação formal e junto às senhoras que enxergam as serviçais domésticas enquanto objeto de uso, Dona Expedita, colecionadora de empregos, ambientes e múltiplas patroas, vai encarar uma vida muito diferente da ideal após o português falecer. Pela atitude existencial da destratada filha, encontramo-nos diante de uma tragicomédia. Dentro da então realidade político-econômica do país e do mundo, na narrativa em apreço, penúltima da coletânea Negrinha, agora com um total de 22 em obras completas, o momento da escrita é o ano de 1939, o mesmo da invasão germânica na Polônia, ato que tem à frente, abro aspas, o anticristo moderno, o Kaiser assassino, fecho aspas, no dizer lobatiano sobre Adolf Hitler, líder do nazismo. Com o último, o ditador brasileiro daquele tempo chega a flertar. Falamos de Getúlio Vargas, um inimigo do comunismo, regime simpático a Lobato. Mais do que ser fazendeiro e empresário, o ficcionista em comento é um pensador da sociedade e possui uma causa. Em Dona Expedita, por exemplo, ele critica os excessos do capitalismo ao se mostrar favorável à protagonista, uma pequena burguesa empobrecida que passa a condição de representante da classe trabalhadora explorada, em particular nas casas de famílias. Para essas, oferece em anúncios classificados, os quais ela lê todos os dias, seus préstimos de acompanhante, dama de companhia, criada grave e tomadeira de conta, entre aspas, posição levemente acima a de uma empregada doméstica comum, ou que lhe valha na época, e hoje em dia corresponde à secretária do lar no discurso politicamente correto. Dada a postura ideológica, inclusivamente, Lobato é detido e vê produções suas apreendidas e queimadas. Cabe-nos observar que a citada invasão hitleriana, em ridícula alegação de espaço vital para a Alemanha, é o motivo imediato da Segunda Grande Guerra, fato trazido ao princípio de Dona Expedita. A personagem título é uma dita moça velha, de 60 anos, no mínimo, abro aspas. Todavia, em recorrente busca por uma vaga profissional de fino trato, há muito tenta passar-se por uma balzaquiana de 36 anos, pois teme o preconceito do etarismo quando, agora sim, abro aspas, as donas de casa telefonam-lhe para tratar. E vinha, inevitavelmente, a pergunta sobre a idade, com a também inevitável resposta dos 36 anos. Isso antes da Primeira Grande Guerra. Veio o 1914, ela continuou nos 36. Veio a Batalha de Marne,
Veio o armistício, ela firme nos 36. Tratado de Versalhes, 36. Começos de Hitler e Mussolini, 36. Convenção de Munique, 36. Na Segunda Guerra Mundial, a encontrará nos 36. Dona Expedita já está pendurada, entre aspas, escorada de todos os lados, mas não tem ânimo de abandonar, né, a casa dos 36 anos. Tão simpática, fecho aspas, não é? Sim, fecho aspas. Ai, meu Deus, deixa eu me localizar aqui. Eu comecei a... Sim, certo. Estruturalmente, a enfocada história curta caracteriza-se, sobretudo, por não ser linear, e sim episódica e dialógico-conversacional, em torno de eventos perspectivados como cenas. A de abertura, à maneira do conto machadiano Um Homem Célebre, já é um diálogo, no caso de 3 linhas, em que a primeira é uma reticência. Vejamos, abro aspas. Minha idade, 36, então venha. Fecho aspas. Né? Doravante, assistimos a uma dramédia em 2 engraçados quadros situacionais, resultantes de equívocos, experimentados pela figura em destaque e articulados por um completo senso de composição teatral. Constatamos, portanto, que o texto Dona Expedita retrata uma comédia dramática, ou considerado o mal-entendido, o quiproquó, uma shakespeariana comédia dos erros. Aliás, o próprio antropônimo expedita, já se origina de um equívoco. Reza na geografia que, ao receberem em convento ossos, relíquias de um cristão primitivo ignorado, numa urna funerária e com o termo expedito sobre o caixão, algumas freiras julgam referir-se ao nome de um santo ali contido, o que pode ter dado, né, pode ter gerado a lenda de Santo Expedito, né, de Santo Expedito, né? Ai, deixa eu... Sim, assim. Sim, como expedito tem sentido de expresso, ágil, rápido, né? O incidente em causa significa apenas a pronta entrega de uma urna. Por sua vez, no presente contexto, o episódio cômico inicial ocorre depois que a filha do lusitano depara num jornal com vaga disponível a pessoa de meia-idade para uma espécie de cuidadora de idosa, com o atraente pagamento mensal de 400 mil réis. Dona Expedita localiza o endereço indicado em Rua Humilde e vê uma grande fila de candidatas que entram alegres e retiram-se cabisbaixas de uma casinha modesta. Nela, conhece a razão. A idosa acamada lhe informa que tudo não passa de um erro. O salário é de 40 mil réis e não de 400 mil. E completa a enferma, abro aspas, tinha a graça eu pagar 400 mil réis a uma criada, eu que vivo à custa de meu filho, sargento da polícia, que nem isso ganha por mês, fecho aspas. No outro episódio cômico, Dona Expedita encontra a patroa dos sonhos, através de uma agência de emprego, para a qual ela liga e assume conduta exigente, até porque, por suas raízes portuguesas, acha-se de boa família. Abro aspas. Quero colocação assim de 200 mil réis, em casa de gente arranjada, fina e, se for possível, em fazenda. Fecho aspas. Logo, uma educada e atenciosa imigrante alemã bate à porta
e aceita suas condições. Isso porque ambas se entendem em tudo: valor do salário, serviços leves, bom quarto e banho quente. Desafortunadamente, a germânica deseja saber o seguinte, abro aspas, mas onde fica a sua fazenda, madame? Minha fazenda? Repetiu Dona Expedita. Sim, a fazenda, para onde madame quer que eu vá. Fazenda, eu? Pois se eu tivesse fazenda, lá andava a procurar emprego. Então, e a alemã enrubesceu. Fecho aspas. Enfim, a brasileira capta que a estrangeira está ali por não compreender direito um classificado mal elaborado por agência incompetente. Abro aspas. Pois é, disse percebendo o quiprocó. Estamos feito duas idiotas, cada qual querendo emprego e pensando que a outra é a patroa. Aí, o cômico da situação fê-las rirem-se, fecho aspas. Nesse jogo cênico de comédia dramática ou de tragicomédia, ao atentarmos para o mito de que somente podemos filosofar em alemão, nossa imigrante pode fazê-lo. Porém, quem filosofa, e em português, é Dona Expedita, como afirma o narrador do conto homônimo, em 2 momentos. No derradeiro, a protagonista arremata, abro aspas. Eu bem que estava desconfiada, a esmola era demais. Que pena, meu Deus, que pena não existirem patroas que pensem como as criadas. Fecho aspas e obrigado. Né? Muito bem, muito obrigada. Vamos passar agora a Nelma Arônia. Nelma Arônia Santos graduou-se em Letras Vernáculas, obtendo os títulos de bacharel e licenciatura na Universidade Católica de São Paulo, não é isso? Fez seu mestrado em Literatura e Crítica Literária e doutorado em Comunicação e Semiótica, pela dita Universidade Católica de São Paulo. Realizou pós-doutoramento em Literatura Brasileira e Portuguesa na Universidade Nova de Lisboa, em 2016. É professora adjunta da Universidade do Estado da Bahia, onde atualmente assume a função de assessora especial, com um interessante trabalho sobre artes e cultura. Com a palavra, a professora Nelma Arônia. Obrigada pelo interessante. Com certeza que é. Bom, boa tarde a todos. Cumprimento aqui meus pares de mesa, a coordenação deste evento, e já agradeço à professora Vânia, que me indicou a leitura do Jorge Amado, porque é minha primeira experiência em fazer algum trabalho sobre Jorge Amado. Não sou uma grande leitora de Jorge Amado, li lá umas 4, 5 obras e para mim bastou, mas estou aqui com essa missão de fazer um trabalho sobre essa obra intitulada Suor. Eu acho que sou uma das mais novas desse grupo, do CLEPU. Entrei também a convite da professora doutora Vânia, quando estive em Lisboa fazendo um projeto de licença sabática com Rubem Fonseca, o juiz forano, né, que chama? Juiz forano. E é interessante estar aqui na academia, porque eu fiquei sabendo aqui que essa academia nasceu em Juiz de Fora. Então, Rubem Fonseca me trouxe para cá. Comecei a estudar Rubem Fonseca por meio de uma professora mineira, a professora Ivete Walsh, que estava aqui mais cedo, e acabei fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo, e licença sabática em Rubem Fonseca. Então, esse trabalho com Jorge Amado é uma coisa nova para mim. Mas agradeço a professora Vânia pela oportunidade de ler esta obra. É um livro, a terceira obra de Jorge Amado, foi publicada em 1934, e em 1937 já botaram fogo num monte de exemplares da obra, porque era uma obra declaradamente socialista. E
Jorge Amado, que era autor comunista, né? Jorge Amado dispensa a apresentação, teve seus livros queimados, né? Bom, a obra intitulada Suor, de Jorge Amado, Companhia das Letras, 1934, e aqui eu uso uma edição do Kindle, é o terceiro livro do autor e foi publicado em 1934, quando o autor tinha 22 anos de idade. Embora seja considerado um romance, a sua divisão em 19 partes, intituladas por seus respectivos episódios, mais se parece uma novela, uma vez que não tem uma única história, nem um único protagonista. Depois que eu escrevi, eu fiquei pensando que talvez a dona Rosália, que é uma senhora costureira, talvez ela possa ser essa protagonista, porque, de certa forma, ela vai costurando e cada episódio, meio que ela volta, né, volta essa cena dessa senhora que costura. E, no final, morre de tuberculose também. Então, mas é muito... não é algo muito certo. Teria que analisar com bastante cuidado para ver se ela poderia ganhar esse status de protagonista. Por enquanto, eu penso que protagonista pode ser um coletivo de moradores que vivem ancorados nesse sobrado, né? Um sobrado muito velho, muito decadente. Inclusive, eu tinha trazido uma imagem aqui, porque eu sei que quando penso em Pelourinho, talvez vocês estejam com aquelas imagens impregnadas do colorido do Pelourinho. Mas, na década de 34, o Pelourinho era muito feio, era muito decadente, né? E acho que só na década de 80, foi 90 que ele teve uma grande reforma, né? Que dizem que foi um acordo que fizeram com as tintas, parece que Souvenir, para que produzisse aquelas tintas e colocasse aquele colorido, que na época que o Pelourinho era colorido, não era aquelas tonalidades de cores. Bom, mas são fofocas, né, da arquitetura. Bom, caso queiramos nomear um protagonista, poderíamos dizer que é um coletivo de moradores ancorados num sobrado muito velho, situado no bairro do Pelourinho, na cidade de Salvador, Bahia, onde encontra uma grande quantidade de imigrantes e imigrantes que vivem em condições subhumanas. Então, essa foto eu achei na internet, ela é 3 anos após o livro, a publicação do livro, ela é de 1937. Então, imagine esse cenário terrível, né, que era o Pelourinho nesse período. A obra inicia-se com o capítulo intitulado Os Ratos. Embora nesse capítulo não haja personagens portugueses, trouxemos alguns fragmentos para que conheçam o espaço ruínico e grotesco onde vivem os personagens portugueses. O narrador, observador, ora crítico, nos mostra a primeira cena. Antes de mostrar a cena, eu queria dizer que esse livro ele tem esses 19 capítulos, e desses 19, só 3 constam personagens portugueses. Então, eu recortei o primeiro para mostrar o espaço, a ambiência em que encontram nossos personagens, e depois destaquei só os ratos, e a crise e os sem nomes, que é onde aparecem personagens portugueses. Os demais capítulos são histórias, são episódios do cotidiano, daquele sobrado, que se assemelha muito com o Cortiço. Inclusive, eu já li alguém falar que ele parece muito com o Cortiço, mas não me detei muito sobre essa comparação. Mas é algo muito parecido mesmo, porque trata-se também de um cortiço e de moradores de diversas regiões e tal. Então, a cena é a seguinte: os ratos, em caixa alta, os ratos passam sem nenhum sinal de medo. Fecha a caixa alta, entre os homens que estavam parados ao pé da escada escura. Era uma escada assim de dia e de noite. Havia um cheiro de quarto de defunto, um cheiro de roupa suja que os homens não sentiam. Também não ligavam aos ratos que subiam e desciam, apostando carreira e desaparecendo na escuridão. Então, aí, esse trecho em caixa baixa. Conforme podemos perceber, nas frases em caixa alta, os ratos aparecem maiores que os homens. E a intimidade com que os ratos passam pelas escadas entre eles nos leva a crer que
Este é o hábito natural dos ratos e os homens estão ali em condições inferiores. Haja visto o comentário de uma personagem. O preto olhou assombrado. Aquele rato é tão gordo que não pode correr. Não sei onde é que arranjam comida para engordar. Pelo comentário da personagem, a comida parece farta para os ratos e escassa para os humanos. Vejamos outro fragmento. Parecia um velho sobrado com outros, apertado na ladeira do Pelourinho Colonial, ostentando azulejos raros. Porém, era imenso. 4 andares, um sótão, um cortiço aos fundos, a venda do Fernandes na frente e atrás do cortiço, uma padaria árabe clandestina. 116 quartos, mais de 600 pessoas. Imagina. Um mundo fétido, sem higiene e sem moral, com ratos, palavrões e gente operários, soldados árabes de fala atravessada, mascates, ladrões, prostitutas, costureiras, carregadores, gente de todas as cores, de todos os lugares, com todos os trajes, enchiam sobrado. Bebiam cachaça na venda de Fernandes e cuspiam na escada, onde por vezes mijavam. Segundo Wolfgang Kaiser, a palavra grotesca, isto é, grotesco, e os vocábulos correspondentes em outras línguas são empréstimos tomados do italiano, la grotesca e grotesco, como derivação de grota. Essa acepção da palavra é, portanto, similar ao espaço físico que acabamos de descrever. Entretanto, no que concerne ao espaço físico e social, recorremos a outra acepção do grotesco, que Kaiser define como sendo o grau zero da condição humana. O grotesco é, segundo o autor, aquilo que não deveria existir. É importante ressaltar também que Kaiser distingue o grotesco medieval do grotesco romântico. E, segundo sua distinção, o grotesco que observamos na obra de Suor de Jorge Amado é um grotesco romântico, pois, diferente do grotesco medieval, que, ao referir aos excrementos, partes baixas do corpo, tem um caráter regenerador, uma unidade entre carne e espírito, o bufão, o contestador, no grotesco romântico tem um caráter inferior. Segundo Bakhtin, certamente, a partir da leitura de Kaiser, o grotesco romântico tem predileção pela noite. Vimos que no casarão era escuro de dia e de noite. Pois é a obscuridade e não a luz que o caracteriza. Pelo contrário, o grotesco popular, a luz é o elemento imprescindível. O grotesco popular é primaveril, matinal e aureal por excelência. Acho que em algumas obras de Jorge Amado, talvez Dona Foice dos Dois Maridos, eu acho que ali a gente pode ver um grotesco, um pouco do grotesco medieval. Mas aqui no Suor é mesmo esse grotesco romântico, esse grotesco de câmara, né? De muita imundície, sujeira, então espaços confinados e a degradação moral, física, que no grotesco medieval também aparece, mas ele é sempre no sentido de regeneração, de unidade de carne e espírito, não é? E aqui nesse Suor é mesmo esse grotesco que é pós-renascimento, né? Isso é tudo o que não encontramos em Suor. Pelo contrário, encontramos em nossos personagens a degradação do caráter, da ética e da estética. No cenário obscuro, adentramos e encontramos personagens de diversas partes do Brasil e do mundo, dentre eles os portugueses que descrevemos a seguir. Porque aí eu não me detive nos outros capítulos, mas em cada capítulo tem um capítulo que ele chama imigrantes, tem um capítulo que ele chama os gringos, então eu não consegui perceber direito porque que ele faz essa separação. E engraçado é que os portugueses não estão nem nos gringos e nem nos imigrantes, né? É como já daqui, né? Então, aqui a gente tem... portanto, e agora eu vou passar a descrever os personagens portugueses que aparecem. Ele fala muito... A única personagem portuguesa que ele vai se deter mais tempo, inclusive de todo o livro, é o português que é músico. Mas, nos demais, são anônimos e descreve muito pouco. Então, a portuguesa gorda. Em todos os capítulos subtópicos da obra, o autor destaca em caixa alta a cena a ser descrita pelo narrador. No capítulo intitulado Diversões, tópico 4, o narrador descreve:
Outra diversão do prédio e da rua, a assistência. Parece que era uma espécie de assistente social, né? Temiam-na. Quando ela descia a ladeira, era para levar um deles, que dificilmente voltava. Era nesse momento que as informações eram trocadas. Cito: quem foi? Uma puta. Morreu de quê? Não morreu ainda, mas está muito ruim. De quê? Doença do mundo. Diz que é um cancro. Uma portuguesa gorda explicava. Esse pessoal acaba sempre assim. Não fale, diabo. Ela ganhava vida. Eu tenho direito de falar e do que bem quiserem. Como se você também não trepasse. Trepaire, quem trepa é a mãe. Conforme vimos, nada é dito sobre a personagem portuguesa. Sua única identidade é o sotaque que o narrador faz questão de transcrever. Nas entrelinhas do texto, fica subentendido que a portuguesa é uma pessoa pouco empática, insensível ao problema do outro, e ao usar o pronome demonstrativo esse pessoal, em terceira pessoa, que conota uma certa distância do falante, nos parece que a personagem mantém-se distante da prostituta, como se seu lugar fosse diferente do lugar daquela de quem se fala. Outra personagem, Manuel de Tal. No capítulo intitulado A Crise, o narrador destaca a seguinte cena. Largou o violino em cima da cama, o caderno de samba caiu no chão, dobrando as folhas. Ele não se moveu. O que lhe importava? Chegou no buraco do quarto e ficou olhando os telhados negros da cidade anciã. A cena descrita refere-se a Manuel de Tal, um músico português angustiado pela falta de plateia e pela decadência dos concertos. Ou seja, por meio da angústia da personagem, o autor nos mostra a decadência da cultura europeia. Cito: tirou o violino da caixa, passou os dedos finos pelas cordas, articulando o som que bateu nos seus ouvidos. Como queixa de homens surdos. Andou até o espelho e alisou o cabelo. Fitou o retrato que pendia sobre o espelho, com o crepúsculo mal visível. Sua mãe parecia mais velha, mais acabada, desanimada de tudo. Recordou-se das viagens gloriosas que sua imaginação fazia diante do espelho e do relato. Afastou demais pensamentos dos pensamentos e tentou viajar. Pois, por que seria que os jornais pouco falavam dele? Berlim, as moças não vinham pedir autógrafo. Viena, a multidão não esperava mais. Por que seria? A multidão estaria empenhada numa revolução. A sua excursão não alcançou sucesso. Voltou para a realidade de coração magoado, com a tristeza dos velhos artistas esquecidos pelo público. Após essas reminiscências, o narrador descreve outra cena. Pegou o violino, acariciou com os dedos novamente e um som de queixa se escapou. Só então ele recordou o fato daquela tarde. O gerente do Café Madrid o chamara para dizer que, devido à crise, a casa tinha resolvido dispensar um violinista. Como o outro, apesar de não tocar bem, estava mais tempo no café, ele fora sacrificado. Ao saber da notícia, fica como besta, mas recompõe-se na esperança de encontrar um novo emprego. Não obstante, encontra um ex-professor com aspecto muito decadente, professor de música também, né? Que ele pede para segurar o emprego porque está muito difícil. Só que ele já tinha perdido dele, né? Ao chegar em casa, Manuel de Tal bate seus cadernos de samba, agarrou-o com ódio e rasgou-o em pedaços. Sambas, foxes. Talvez já tivesse esquecido as suas músicas queridas. Acendeu a vela, tomou o violino e começou a executar a Elegie de Massenet. Com grande alegria, sentiu que não a esquecera. Não viu mais nada. Sons encheram o sótão, sem eletricidade, espalhando o cheiro de mijo. Quando terminou, o toco de uma vela morria, mas ele ainda viu um grupo de homens e mulheres sujos, rasgados, suados, que, no entanto, estavam comovidos e aplaudiram com força.
Quis dizer qualquer coisa, não pôde. Encontrou um só um nó a fechar-lhe a garganta. Ficou balançando as mãos como os meninos precoces que recitam Meus 8 anos. Embora o narrador sublime o suicídio, o discurso midiático espetacular e grotesco banaliza a morte de Manuel de Tal, quando diz: o jornalista estava com muita matéria política, de forma que deu apenas uma notícia de meia coluna com um retrato do morto no necrotério. O título, em letras gordas, opinava: covarde. Como estava sem trabalho, enforcou-se. Vinha a notícia: os moradores do Sobrado 68, a ladeira do Pelourinho. Engraçado, a Revolução acontece em 68. O Sobrado chamava 68. No Pelourinho, acordaram esta manhã com a notícia de que um homem se enforcara num quarto do 3º andar. Tratava-se de Manuel de Tal, português operário, que há meses fora despedido da fábrica Ribeiro. Achando-se sem trabalho, devendo 3 meses de casa, enforcou-se nas trevas do seu quarto com um lençol. O desdito suicida contava com 54 anos e há 38 residia no Brasil. Não deixava parentes. É mais um caso de covardia ante a vida. Porque perdeu o emprego, preferiu desertar, sem se esforçar para conseguir outro. Porque, com o maior orgulho, dizemos sim, se há um país onde a situação do operário seja de absoluto bem-estar, esse país é o Brasil, onde não falta trabalho para os que não são preguiçosos. O jornalista se esqueceu de dizer que aqui entra o narrador crítico, né? O jornalista, e tomando partido do português, o jornalista se esqueceu de dizer que Manuel de Tal procurara trabalho por toda a cidade e que os patrões lhe respondiam com a única palavra, crise, que o operário não comia há 2 dias e ia ser posto fora do quarto e etc. E outras coisas também, sem importância para o jornalista provinciano, que fazia versos e tinha de ir entrevistar o capitalista Rômulo Ribeiro, que partiria para a Europa em viagem de recreio. Outro personagem, o português de grandes bigodes. No capítulo intitulado Nomes sem Sobrenomes, o narrador destaca a cena. Mulheres sem sobrenome, Marias de nacionalidades as mais diversas, casadas umas, com maridos que também não possuíam sobrenome, solteiras outras, magras ou gordas, doentes ou sãs, com um único traço de ligação. A pobreza em que viviam, alguns juntavam outros. A pobreza em que viviam. Alguns juntavam outro nome ao primeiro: Maria da Paz, Maria da Conceição, Maria Encarnação, Maria da Araújo, Maria do Espírito Santo. Outras levavam apelidos: Maria Cotó, Maria Sandália, Maria Doceira, Maria Virgem da Jaca, Visgo de Jaca, Maria Machadão. A maior parte, porém, era somente Maria e Tal, e filhas de Antônio e Manuel de Tal, casadas com Cosmo e Josuíno de Tal. Gente sem nome, gente sem pai, filhos da puta. No tópico 4 desse capítulo, outra imagem do português é descrita. Não se lembrava do pai nem da mãe, e do orfanato não gostava de se lembrar. Nos tempos que estiveram instalada, usava um sistema impressionante para se livrar das mais velhas, dada a superlotação da casa. Depositavam R$200 para cada menina recolhida. E quando essa atingia 15 ou 16 anos, colocaram-na num dia junto a várias outras, junto às grades do jardim, para que os portugueses e mulatos escolhessem aquela com quem queriam se casar. Antes, elas faziam um pequeno enxoval de algodão e esperavam o casamento como uma libertação. Não era. Geralmente, os portugueses iam atrás dos R$200.000 e não da esposa. Com Maria Espírito Santo fora assim. O português de longos bigodes se engraçou do jeito humilde e acolheu. Casaram-se na capela do orfanato. À noite, semi-embriagado,
ele violou-a brutalmente. Ela pensou que ele a queria matar e rezou orações do orfanato. Na mesma semana, apanhava a primeira surra e se ele não abandonasse, um mês depois, ela fugiria. 200 réis, nunca soube notícia. Vagou perdida uma noite inteira. Andou pelo orfanato, mas não teve coragem de bater na porta. Alta madrugada, foi acolhida por um vendedor de cocaína que se apiedou dela. Ao analisar as personagens portuguesas descritas pelo narrador, percebemos que são personagens com degradação moral, economicamente corrompido e violentos. A cena da sensibilidade do traficante de cocaína acolhendo a personagem é emblemática, né? Mostra muito, assim, um traficante de cocaína era mais sensível do que o português. Então, isso nos revela o ponto de degradação do caráter do personagem português, né? A decadência, a morte dos personagens, etc. Então, isso parece revelar que essa característica do personagem português, que é músico, que é artista, cometeu o suicídio, isso nos revela um pouco que na morte, com o fim, com a morte da arte, da cultura, a barbárie emerge na sociedade. Eu estava gaguejando assim porque a Xerox ficou muito ruim e estava ruim de ler. Mas é isso, em geral, o texto só tem esses 3 personagens. Há uma citação ou outra, assim, os portugueses, os mulatos, mas ninguém sabe exatamente como. Então, é esse cenário que a gente encontra dos personagens portugueses na obra Suor, de Jorge Amado. Obrigada. Agora passamos, então, às perguntas e comentários. A bola agora passa para vocês. Bem, parabéns pelas apresentações. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu fiquei pensando a respeito do volume Negrinha, onde está também o colocador de pronomes, né? Que não tem uma personagem portuguesa, mas todo o conto tem uma aura de lusitanismo, né? Porque a pessoa nasce e morre à força de não saber colocar os pronomes, como Camões. Então, há um aceno para uma divisão cultural entre Portugal e Brasil, e os modos de falar e a dicção mais ou menos acentuada de um lugar ou outro. Enfim, era só para pensar que às vezes não temos português em alguns contos, mas há essa referência mais geral aos modos de ser da língua aqui e lá. Muito obrigada. É verdade mesmo. Colocador de pronomes é incrível. Tá bem. Muito obrigada. Eu acho que os participantes da mesa também podem fazer pergunta, né? Eu queria fazer só uma observação para Beatriz e no trabalho dos dois, que curiosamente, os dois trouxeram Monteiro Lobato. E me assusta muito, às vezes, quando as pessoas colocaram Monteiro Lobato no lugar de pô-lo na fogueira, né? Seus livros na fogueira. Até chegou proibido a circular os livros de Monteiro Lobato nas escolas. Quando às vezes eu tenho a impressão que as pessoas botam alguém na fogueira sem nunca ter lido a obra da pessoa, porque é nomeadamente citado aqui como comunista. Eu li um autor negro, inclusive, que ele fala que Monteiro Lobato foi o primeiro autor a criar uma boneca comunista.
Aqui a gente percebe uma fala, né, denunciando os maltratos, a condição da senhora bem educada, ele mostrando, né, essa hipocrisia da mulher bem formada, cristã, católica, etc., e maltratando a negrinha. E, no entanto, é ele que é considerado racista, né? Enfim, às vezes eu acho que há uma mão muito pesada sobre o julgamento de Monteiro Lobato, não sei. Eu realmente me lembro de quando eu dava aula, na época da ditadura, alguém me alertou, olha, não vai tratar Monteiro Lobato na aula, isso não é possível, Monteiro Lobato não pode entrar nesse momento. Então, é verdade isso. Eu me lembro de quando os livros dele também foram queimados, porque eu estudava em Cachoeira do Sul, no Ginásio Imaculada Conceição, e eles pediam para levar os livros do Monteiro Lobato para queimá-los. Tá? Então, é isso mesmo, toda perseguição. Ele está na fogueira do Brasil, Negrinha principalmente, porque as pessoas não sabem ler, não sabem que o narrador está querendo ser irônico e dizer o contrário. Eu quero trazer um episódio que acabou de acontecer em Portugal. A Beatriz também estava lá assistindo o lançamento de uma coleção de literatura infantil e juvenil brasileira, lindíssima, aliás, a coleção, em que um dos livros publicaram 5 no primeiro momento, e um deles foi o Reinações de Narizinho, né? E a editora contou-nos uma história verdadeiramente inacreditável, porque a neta do Monteiro Lobato queria que se publicasse não o texto do Monteiro Lobato, mas o texto que ela, neta, tinha escrito. Tá? E a editora se recusou a fazer isso, e até porque tinha toda essa possibilidade, porque o livro está em domínio público, né? E então a neta não podia exigir que ela publicasse o livro do Monteiro Lobato, como ela tinha modificado, né? Mas ela fez uma grande pressão para a editora publicar não a edição original do Lobato, que, aliás, está lindíssima, está com a capa que ela teve também na primeira edição. Quer dizer, a que ponto nós chegamos nesse momento, né? E queria agradecer a todos, inclusive a Nelma. Eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, eu gostaria muito de poder fazer, porque eu não reli nesses últimos tempos o Suor, mas acho o livro impressionante, né? Mas tem muito que ver com aquele momento em que o Jorge Amado estava escrevendo. Então, também pintar uma figura, personagens negativas, podia ser importante, né? Naquele momento e com as posições políticas dele. Afinal, era o ex-colonizador, né? E muita daquela situação que viviam os pobres na Bahia, né? Vamos dizer, o desenvolvimento do próprio sistema colonial. Então, ele também não podia fazer diferente. Mas ele vai fazer, muitos anos depois, um livro que a Márcia trabalhou, e eu também, que é no Farda, Fardão, Camisola de Dormir, em que ele coloca a Manuela a lutar contra o Salazar aqui no Brasil, uma personagem portuguesa que vai apaixonar o poeta que morre e que está para ser substituído por um general, até que elas se juntam todas, as ex-amantes do poeta falecido, para lutar contra esse general que ia ser o substituto de um poeta, né, que tinha morrido por causa da Segunda Guerra Mundial, ou qualquer coisa assim, semelhante, que ele não podia. A queda de Paris foi a causa da sua morte. Então, o Jorge Amado, de certa maneira, se redimiu, né, ao colocar no final da sua obra uma portuguesa completamente diferente dos anteriores. Obrigada. E é interessante, Vânia, que todos os outros personagens estrangeiros, eles são donos de alguma coisa na Bahia, né? Inclusive, no Cortiço, tem a espanhola, que é dona de um dos quartos, tem o árabe, que é dono da venda, todos têm alguma coisa. O português é o único que é empregado no espanhol. Tem condição pior do que botar o português empregado no espanhol. Não tem nada. Não é? Não tem nada. E assim, coloca mesmo, percebe mesmo que é uma coisa decolonial, assim, muito forte, porque
é a pior condição que existe no livro é do português. Não tem ninguém na condição pior. Tá. Eu queria colocar, né, que eu achei que a composição, a escolha, né, dos 3 trabalhos, tem uma certa articulação. Vocês observaram que os 3 falaram de classe proletária, né? Não é isso? Né? E outra coisa, até o outro trabalho que eu apresentei lá no Rio de Janeiro, o nome do conto se chama Os Negros, não é? Mas só que o escopo do projeto é localizar personagens portuguesas, não é? na ficção brasileira, não é? E eu encaminhei o trabalho por esse caminho, né? Lá nos Negros, você leu, professora, né? Nos Negros, essa questão étnica, ela é lateral, ela vai a reboque, ali é uma história de amor, não é? É uma história de amor. E aqui também, né? Sei tudo isso aí, não, mas, né? Aqui personagens, né, portugueses, né, na ficção brasileira, né? Não foi cobrado, né, que teria que ter, né, necessariamente abordar a questão étnica, não é? Não é isso. Não é que a gente não tenha atentado ou não saiba sobre isso, né? Não foi cobrado. Só um instantinho, parece que tem uma pessoa que vai falar. Eu acho interessante a gente trazer a discussão, né? Monteiro Lobato é um autor que eu costumo ler bastante. E há, logicamente, toda uma polêmica em torno dele, né? E acho que é uma coisa que a gente não tem como negar a questão racial, né, na obra do Monteiro Lobato. Sim. Lembrando que ele escreveu cartas defendendo a construção de uma Ku Klux Klan aqui no Brasil para colocar o negro no seu lugar. Ele diz isso, né? Disse. E a gente sabe ele que defendia a eugenia. Com certeza. Então, assim, é lógico que a gente não vai agora, como tem acontecido, né, vamos limpar a obra do Monteiro Lobato, então a parede vai apagar dos traços e tal. Eu acho que existe uma ambivalência no Monteiro Lobato, inclusive quando ele fala sobre o Jeca Tatu, né, porque há uma ideia de que esse homem do campo, ele não faz nada, ele é preguiçoso porque ele é doente, né? Vamos tratar da doença dele e ele vai produzir. E aí a gente simplifica a questão social, né, no Brasil apenas como um caso de doença. A gente estudou aqui a Belle Époque a partir do João do Rio também, né, que foi trazido aqui. E João do Rio vai também mostrar o quanto essa cidade, que foi embelezada, foi transformada na Paris dos trópicos e tal, como ela tratou, né, toda a sua população mais pobre e mestiça, né? A gente exalta determinados autores como Júlia Lopes, maravilhosa, uma mulher, né, à frente do seu tempo, mas ela também foi extremamente cruel com as pessoas mais pobres da cidade, né? Então, essa ambivalência acho que faz parte de um processo de colonização que foi extremamente excludente. Eu tive a oportunidade de ir ao museu aqui em Minas e eles estão contando a história de Belo Horizonte, né? Mostrando que, para construir essa cidade, praticamente colocaram fogo, né, nos casebres das pessoas que moravam aqui para construir toda uma cidade que tem uma avenida do contorno que era exatamente para excluir as pessoas, né, que pertenciam à cidade ou que não estavam na cidade. E a gente pensa no Rio de Janeiro, em São Paulo, com um projeto, né, de branqueamento, né, de trazer imigrantes para branquear a população para que a nossa situação racial fosse melhorada e tal. Então, a gente estuda autores como a Luísa Azevedo, que a gente hoje também comentou aqui hoje cedo, sobre a questão do preconceito em relação, né, à sexualidade e outras coisas mais. Então, a gente não tem como simplesmente negar que a literatura vá trazer todos esses problemas, e esses escritores são, sim, esses homens que têm o traço colonial marcado, né? Mesmo Jorge Amado, um escritor extremamente social, extremamente engajado, ele trata essa mulher também de um ponto de vista extremamente sexualizado, né? Bem freiriano, né? Ali do Gilberto Freire, dessa mulata, né? Que serve para quê? Né? Então, há toda uma questão que a gente... Mas eu não sou a favor de... vamos tirar esse autor, vamos banir esse autor, ou vamos tirar esses termos da obra dele. Eu acho que é importante a gente estudar e saber como é que se constitui tudo isso no Brasil, né?
para que a gente possa saber, sim, quais são as nossas mazelas e lutar para que as coisas sejam mais justas, né, no momento atual. Mas eu vou continuar a ler Lobato, e eu acho que a gente precisa problematizar, sim, né, trazer essas questões, um trabalho maravilhoso de vocês aqui com o Lobato, da professora também com o Jorge Amado. O Jorge Amado tem sido muito esquecido lá no Rio de Janeiro, principalmente na universidade. Não estudam Jorge Amado por conta disso, porque acham que ele sexualiza demais a mulher, que ele coloca um Brasil muito exótico. Só que a gente vai lá fora e quem é que está na primeira estante de qualquer biblioteca pública, inclusive lá fora? É ele, né? Trazendo essa literatura. Então, eu acho assim, que é muito importante continuar estudando esses autores, mas não deixando de problematizar, né? Exato, que aí eles foram racistas, sim, exotizaram, sim, mas nem por isso a gente vai bani-los, né? Não, eles são testemunhos de um tempo, né? Eu acho que eles são material para estudo cultural, estudo do tempo onde isso acontecia, né? Agora nós podemos ter um outro olhar, mas esse testemunho está lá, não vamos eliminá-lo, né? Desculpe. Eu queria fazer apenas um comentário. Ele tinha falar também. Não, só queria complementar que no caso do Jeca Tatu, você falou, ele era doente. Não, ele diz, é preguiçoso. Ele vive naquela situação, o Jeca Tatu, é que ele é preguiçoso. Depois ele pediu até desculpa ao povo brasileiro e criou um outro personagem, o Zé Brasil, né, o Monteiro Lobato. Não era só doença, não. Era preguiçoso mesmo, raça inferior, essas coisas todas, né? Eu queria fazer apenas duas notas. Obviamente, parabenizar os oradores pelas comunicações que fizeram. E na linha do que o Márcio disse há pouco, nós temos uma responsabilidade grande. Ele não disse isto, mas eu complemento. Nós, professores e investigadores, temos uma responsabilidade muito grande, que é muitas vezes simplificar as leituras que fazemos das obras. Não é? Não, obviamente, descurando o pormenor e a análise que deve ser feita, mas também a explicar, a explicitar melhor aquilo que as obras podem transmitir para a construção daquilo que é a humanidade, da tolerância perante os outros. Aquilo que a doutora Vânia disse há pouco, que as pessoas olham para a literatura de uma forma crítica, porque não percebem a literatura, como disse o Márcio, porque não percebem os textos e por isso as críticas que fazem. E nós temos essa responsabilidade, porque há hoje uma iliteracia literária bastante grande em toda a gente, não é? E com o advento das tecnologias, que são muito importantes em umas situações, mas nós também temos que perceber que a leitura nos nossos alunos e nos nossos estudantes não é aquela que nós gostaríamos que fosse. Portanto, nós também temos essa responsabilidade, não tornar as análises que fazemos dos textos demasiado herméticas, ao ponto de só os investigadores e os estudiosos perceberem aquilo que se diz e aquilo que os autores pretendem dizer. É uma nota apenas. Eu não sei se nós precisamos terminar, porque há outra sessão, não é? Sim? Bom, então, se ninguém mais quer se manifestar, nós vamos encerrar esta sessão e agradecendo muito a participação de todos eles e de vocês também. Obrigada. Obrigada.